Aleluia, aleluia, aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Amados irmãos e irmãs presentes aqui na capela da Casa de Nazaré, também você que medita conosco a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube. Hoje, quarta-feira da 34ª e última semana do tempo comum, dia que a igreja também celebra, 26 de novembro, a memória desse santo sacerdote franciscano, São Leonardo de Porto Maurício, ardoroso pregador, belíssimo orador e escritor sobre o dom da Eucaristia. Recomendo que depois, com o tempo, vocês pesquisem na internet, talvez vocês até encontrem esse texto dele, é muito bonito. As excelências da Santa Missa, para que nós possamos compreender sempre mais e melhor, ainda que eu acredito que nenhum ser humano na Terra vai dar conta de compreender 100% do mistério insondável da Eucaristia. O próprio Deus que se faz presente debaixo da aparência humilde do pão e do vinho. Mas, como a gente só ama aquilo que a gente conhece, que a gente procure conhecer cada vez mais e melhor sobre a beleza da Santa Missa, que é o céu na terra, E que São Leonardo de Porto Maurício coloque em cada um de nós padres um amor cada vez maior pela Eucaristia, para que o nosso modo de celebrar também inflame os fiéis de amor por esse mistério tão grande. Celebrando hoje a memória de São Leonardo de Porto Maurício e com as leituras que nós acabamos de ouvir, lembrando que nós estamos caminhando para o final do ano litúrgico e de certo modo também para o final do ano civil. E como eu dizia ontem, a Igreja Mãe e Mestra vai organizando de tal modo as leituras do lecionário que ao final do ano litúrgico, que também nos recorda o final do ano civil, nos faz também fazer um balanço da nossa vida. Quantas empresas que ao final do ano vão lá e fazem um balanço. O que é fazer um balanço? É ver naquele período, naquele ano, como é que foi o movimento daquela empresa.
se teve mais lucro, se não teve, onde ganhou, onde perdeu. O cristão também, nós somos chamados a fazer esse balanço na nossa vida. Esse balanço da nossa vida se chama exame de consciência, ou seja, exame de consciência não apenas para fazer uma boa confissão, mas o exame de consciência todos os dias antes de dormir. Um cristão que vai dormir sem examinar a sua consciência é alguém que já está tão acostumado com o ruim que não percebe que precisa pedir a Deus perdão. Se nós pegamos a liturgia das horas, a oração da noite, que se chama completas, para dizer completou o dia, ela começa pedindo a Deus perdão e termina dizendo que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. E aí a gente se encomenda a Nossa Senhora para que ela nos ajude a viver bem e na hora da nossa morte que a gente possa caminhar para o encontro com Deus. E nesse balanço que a liturgia faz com a nossa vida, nesse convite a exame de consciência que a liturgia nos faz, sobretudo na missa de hoje, nós somos chamados a nos perguntar se essa crítica, essa correção, essa chamada de atenção que o profeta Daniel faz no rei Baltazar também não se encaixa conosco. Olha como é triste. Esse homem, não bastasse ser pagão, movido pelas suas paixões, movido pelo seu espírito desvirtuado. O que é uma coisa desvirtuada? Perdeu a virtude. Virtude significa força, rumo certo. Esse homem desvirtuado na vida vai e para celebrar o adultério dos seus companheiros, mulheres e concubinas, para celebrar os ídolos que Deus rejeita, os deuses pagãos, não bastando adorá-los, traz para sua festa pagã e pecaminosa os objetos do templo de Deus. Vou dar um exemplo terrível, mas para que fique bem claro e sem sombra de dúvidas. Seria a mesma coisa que nós fazermos um churrasquinho. Vamos fazer um churrasco no final de semana, nós todos aqui, e aí a gente se embebeda, se embriaga e tudo mais, e de repente eu falo assim: não, minha gente, essa bebida aqui está tão boa, mas já que é um churrasquinho só para a gente se divertir, vamos trazer os cálices da missa e vamos todos tomar cerveja, chopp, pinga, tudo dentro do cálice da missa. Vamos usar a patena onde a gente oferece o corpo de Cristo para colocar salgadinho, coisa assim. Todo mundo olharia e dizia: padre, isso é blasfêmia, é sacrilégio. Pois bem, foi isso que o rei Baltazar fez. O rei Baltazar simplesmente pega, junta as coisas sagradas que eram destinadas ao culto do verdadeiro Deus para celebrar o pecado seu e dos seus companheiros. Vejam, Daniel é chamado para fazer a interpretação e diz: meu irmão, que falta de juízo te bateu. Você soube engrandecer os seus amigos, você soube cultuar os seus próprios deuses, mas você não soube dar glória ao único Deus que tem o poder na tua vida. E nós, vocês e eu, também fazemos isso todos os dias. Podemos não usar os utensílios da missa para fazer um sacrilégio desse. Mas quantas vezes que nós nos esquecemos, por um exemplo, de que o nosso corpo, desde o santo batismo, é templo de Deus. E se o meu corpo é morada do Espírito Santo, se eu carrego dentro de mim o dom do Espírito Santo desde o dia feliz e santíssimo do meu batismo, como é que eu vou empenhar
o templo que sou eu para servir aos falsos deuses desse mundo. E aí vem toda desordem de pecado na minha vida de padre, na vida de vocês como leigos, como consagrados, na nossa vida cristã. Nós achamos o cúmulo, o que fez esse rei na primeira leitura, com um cálice feito de ouro, mas achamos normal oferecermos os nossos corpos ao pecado todos os dias, e isso é tranquilo, como se o nosso corpo consagrado a Deus no batismo fosse menos importante que o cálice que eu uso na Santa Missa. E ao Deus que tem nas mãos o poder sobre a nossa vida, a gente não sabe glorificar. Santa Teresa d'Ávila, quando ela dizia sobre a oração, algumas irmãs, alguns padres até, leigos, diziam para ela, falou assim, eu vou à capela, eu vou à igreja, mas eu não sei o que falar com Jesus no Santíssimo Sacramento. E Santa Teresa, com um toque de santa ironia, dizia, com tanto assunto que tendes com os homens, não sabeis o que falar com o vosso Deus. E podem ver? Pensemos aí nas nossas conversas de WhatsApp, Facebook, Instagram, nas nossas rodinhas, aqui e ali. Encontramos assunto para varar a madrugada conversando, mas não achamos o que dizer para Deus em 5 minutos de visita ao Santíssimo. E aí achamos que a adoração é aborrecida, porque é um tempo que não passa, é claro. A grande pergunta é, será que vocês e eu sei que a pergunta é dolorosa, e se dói no ouvido de vocês, que dirá no meu que sou padre, mas é preciso se fazer essa pergunta. Será que de fato a gente ama de verdade a Deus? Será que de fato o amor de Deus existe dentro de nós? Eu sei que muitos de vocês responderiam, sim, eu não tenho coragem de dizer isso mais. Depois de tanto rezar, meditar a palavra de Deus, eu me pergunto, a quantas anda o amor de Deus na minha vida? O amor dele por mim, eu não tenho dúvida. Mas para eu ser honesto diante da Escritura, eu preciso bater hoje no peito nessa missa e dizer, o meu amor por Deus poderia ser melhor. Poderia ser um amor mais dedicado, poderia ser um amor mais de filho para com o Pai que me ama. E por isso, diante da palavra de Deus hoje, que todos nós possamos fazer esse balanço. E se nós tomarmos consciência de que não estamos como deveríamos, que a gente procure crescer nesse amor de Deus, amparados pela intercessão da Virgem Maria, hoje quarta-feira, do glorioso patriarca São José, que a gente descubra nos escritos dos santos, hoje eu citei as excelências da Santa Missa de São Leonardo de Porto Maurício, que a gente descubra nos escritos dos santos como amar Deus mais e melhor. E nunca se contente, nunca se contente em achar que você já ama Deus como você deve. Todos os santos, sem exceção, morreram dizendo que poderiam ter amado a Deus melhor. Retomo o exemplo do fundador da Ordem de São Leonardo de Porto Maurício, São Francisco de Assis. Ele, depois de tanto que fez, de ter vivido tão unido a Cristo, ao ponto das pessoas dizerem para ele, não sabemos se é Cristo vestido de Francisco ou se é Francisco vestido de Cristo. São Francisco olha para todos eles e fala assim, gente, está na hora da gente começar a fazer alguma coisa, porque até agora eu pouco ou nada fiz. Se os santos que nós celebramos e que já estão na glória de Deus, morreram achando que poderiam ter amado a Deus melhor,
como é que nós, tão pecadores como somos, podemos nos conformar com o estágio que a gente chegou? Nós precisamos abandonar a mediocridade da nossa vida, porque uma vida cristã medíocre não suporta as perseguições que disse Jesus no Evangelho de hoje. E por mais que a palavra medíocre soe estranho na nossa mente, procura no dicionário o que significa a palavra medíocre. Medíocre significa viver na média. Quem já deu aula sabe disso, né? Quando os alunos chegam e dizem para a gente: quanto que eu preciso para passar de ano? Não sei hoje, do jeito que está esse governo esquisito que nem repete mais, né? Mas na época em que a coisa era levada a sério, a gente perguntava: faça um texto, escreva uma redação. Tinha aluno que perguntava para a gente, ou mesmo a gente também perguntou isso alguma vez para a professora: quanta linha no mínimo tem que escrever? A professora falava assim: 10 linhas. Você esticava a letra para chegar naquele mínimo necessário. Isso é uma vida medíocre. Ou seja, eu não quero o algo a mais, eu quero viver na média. São Paulo dirá em uma das suas cartas: vivei à altura do Evangelho e não na mediocridade desse mundo. Na média, qual é a média? É ser uma pessoa boa. Não matei, não roubei, mas eu quero ver se no dia do juízo não matar e não ter roubado vai nos fazer dignos da vida eterna, porque Lúcifer não tinha matado e nem roubado ninguém, e foi expulso do paraíso e foi lançado na profundeza do inferno. Viver nessa mediocridade da vida, do mínimo necessário, vamos ver se isso vai nos fazer dignos da vida eterna. O mínimo. Eu fui à missa no domingo e tarará, e eu tarará. Só. Será que eu não posso dar o meu algo a mais por Deus? Será que no dia de hoje, se eu amava a Deus 5%, eu não posso tentar amar a Deus 6%? Isso é o dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus é o medo de não amar a Deus como Ele merece. Então eu vou tentar amar cada dia um pouco mais. Então, se hoje eu conseguir amar um pouco mais, obrigado, meu Deus, me perdoa porque não te amei como devia, mas eu vou tentar um pouco mais. E tentando, amparados pela graça de Deus, a gente vai saindo da mediocridade, a gente vai saindo da média e vai alcançando a altura do Evangelho. Essa altura do Evangelho que Cristo inaugurou ao morrer na cruz. Ao morrer na cruz, ao se entregar, ao dar-se por inteiro, disse São João Evangelista no seu Evangelho: tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou até o extremo, até o fim. Ou seja, dar a vida por causa de Deus. Já fiz tudo o que eu podia, padre. Você já morreu por causa de Deus? Não. Então você pode fazer alguma coisa a mais. Todos nós podemos. Não é à toa que São Francisco de Assis chorava, chorava, chorava e gritava: o amor não é amado. Como é que nós podemos querer amar as pessoas de um mundo do jeito certo, se nós não amamos aquele que é a fonte do amor? Ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubestes glorificar. Que a bem-aventurada Virgem Maria, juntamente com o glorioso patriarca São José, e hoje com São Leonardo de Porto Maurício, que souberam glorificar a Deus com a sua própria vida, que eles intercedam muito por nós, para que vocês e eu abandonemos a mediocridade
de uma vida cristã que se contenta com o mínimo necessário e a gente aprenda a viver o máximo gratuito, por amor a Deus, que se entregou por nós não pela metade, mas por inteiro, e que em cada Santa Missa continua renovando, atualizando e prolongando essa entrega total, porque tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele nos amou até o fim. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora